Fala aí galera do YouTube, como vocês estão? E agora trazendo para vocês o especial de 20 inscritos, É mesmo, é? que é um tutorial completo de como usar o Drawing Cartoons 2. Legal! Tudo que eu vou ensinar estará na descrição e os minutos de onde eu vou ensinar. Primeiro eu vou começar ensinando como baixar personagens. Ah, mas como que baixa personagens novos, vou cansar desse e tal? Não sei. É muito fácil. Você vai na tela de início, clica o Alt e oficial Vikeigo. Esse daqui é azul. Você clica e espera. Vai num site russo. Mas você fala, ah, mas eu quero baixar, sei lá, o Scorpion no Mortal Kombat, eu não acho, você tem que ficar baixando. Tem um jeito muito mais fácil. Tá vendo isso daqui? Você clica em ver tudo. Não, não é aqui não. Esse outro aqui você clica em mais. Agora você clica na última opção. Pronto. Aí você pesquisa o que você quer, tipo, eu quero uma faca. Mas tem que ser em inglês, não dá pra ser em português. E se você não achar o que você quer, vai lá no Google Tradutor e coloca em russo o que você quer. Aí pra baixar você vai clicar nesse arquivo aqui, arquivo Knife e tal. Você vê a foto pra ver como é que é e tal. Bom, agora eu vou ensinar a como usar o Drawing Cartoons 2. Nesse vídeo eu não vou estar ensinando como criar personagens, até porque eu não sei criar personagens. Você é burro? Pra fazer, você clica aqui em New Cartoon. Ah, e Load. É os que você já fez. Bem louco! Todos que você já fez, se você segurar, vai aparecer a opção de abrir, deletar e compartilhar. Aí tu vem aqui no verde. E aqui vai estar. Eu gosto de animar no Starfest. Ou no Verifest, eu animo muito mais no Verifest. E eu também vou estar ensinando como uma tática que eu nem sei se foi eu que inventei. Ah, eu uso Full Screen também, é muito bom essa opção. De como deixar o Starfest numa velocidade boa, que foi o que eu fiz Red vs Blue. Eu nem sei se foi eu que inventei isso, mas... Não é aquele lá de você ficar clicando no ADD. Tipo, você clica no ADD. Só que depois em cima. Aqui no background, você vai estar escolhendo seu cenário. Aqui você tira foto, eu não sei tirar foto direito dos negócios que vão ficar aparecendo essas coisas em cima. E aqui estão os cenários. Desse aí eu vou colocar esse aqui. Você só clica nele e já era. Para adicionar, você clica nesse carinha aqui e insert. Aqui vai estar os seus packs. Você também pode abaixar packs, tipo, tem um pack de sangue, de pessoas, um super pack, tem muita coisa aqui. De monstro, de arma, de ninja, de CSGO, tem um monte. Você abaixar lá na comunidade. Ah, e como que eu sei que é pack? Vai estar escrito ATP no arquivo, aí é um pack. Ok, aqui eu vou estar fazendo uma lutinha simples, só para demonstrar para vocês. Aqui tem muitas categorias. Vou colocar o Mike. Não, ele tem muita coisa. Eu não gosto de digitar quando tem muita coisa assim. Então o que nós faz? Não sei. Vamos pegar o Stickman normalzinho mesmo. Pegar o azul e o cinza, eu nunca pego ele por algum motivo. Cinza, Stickman cinza. Pronto. Esses dois vão estar. Aqui você ajusta o tamanho que você gira. Aqui você movimenta ele, só que dá pra você movimentar com essa bolinha na barriga. E como que você faz pra mexer nele? É só você pegar essas bolinhas, ó, arrastar com o dedo. Aí cada frame você clica nessa setinha azul aqui, ó. Essa setinha azul. Ok. Agora vamos estar fazendo a lutinha. Vamos colocar uma posição inicial para os dois. Eu não sou bom em fazer pose de luta de base. No Drawing Cartoons mais a nós. Eu sempre gosto de colocar os pés assim. Tá. Nunca esqueça de movimentá-los. Isso vai dar um negócio mais legal com sua animação. Eu não sei fazer uma corrida muito boa, então eu faço essa. Agora a gente faz ele dando um soco. Esse daqui vai desviar. Errou!
vai subir a perna pra dar o chute. Eu sempre gosto de fazer ele com o joelho assim antes de dar o chute. Agora ele dá o chute. Só que eu gosto de adicionar sangue quando vai na cara. Eu gosto de colocar um sanguinho quando vai na cara dele. Para fazer o sangue de uma forma realista, você clica no Edit Unit, clica onde você quer editar, aí vai ter o Delete, Opacity, que é para você decidir se ele fica invisível ou visível, transparente. Esse dom aqui é para fazer ele ficar lá, sobre e baixo, e o Up por cima. Esse copy eu não sei a função direita, esse lock outer também não, e o more eu não uso. Então a gente desce o Opacity aqui, aí nós já faz a reação. Tá, agora nós só vem e deleta. Fica de uma forma mais realista. Eu gosto de fazer esse efeito aqui de caída também. Quando ele cai. É simples, é só você fazer isso aqui, ó. Tá. Pronto. Agora nós faz ele com pose de vitória. Sei lá, isso não é necessário. 16 frames. Aí você clica aqui em play para ver como é que ficou. Não ficou tão ruim não. Ok, agora a minha tática. Eu não sei se eu já usava no programa. Exatamente. É essa coisa, ó. ADD, volta ADD. Agora você vai ficar dando ADD pra cá. Mas você fala, ah, esse é normal. Não, o meu não usa assim não. Dependendo, se estiver muito rápido, você só volta e faz a mesma coisa. ADD, volta, ADD, volta, ADD, volta. Até dar a velocidade que você quer. Pra vocês verem, ó. Errou! Viu? E ó, tá no Extra Fast, ó. Edit Setting, ó, Extra Fast. Eu gostei de animar no Extra Fast, eu vou dar mais umas animadas no Extra Fast. Então, tá aí. Você fala, ah, meu bloqueado, eu não sei como desbloquear. Cara, é muito simples. Se você tiver Aptoide ou Google, é muito simples. Você só vai precisar desse aplicativo aqui. Look Patcher. Quando você instalar o Look Patcher, você pesquisa Look Patcher Download no Google, ou você, se você tiver Aptoide, também tem. Só pesquisar Look Patcher. Você vem no Drawing Cartoons 2, menu de partes, réplica modificado e aplicar reconstruir no em Up Level. Aí você clica em reconstruir aplicativo, mas não vou fazer porque já tá. Ok. Agora eu também vou estar ensinando a dar efeito de impacto, que é muito simples, é só fazer isso, ó. Foi mal, galera, eu preocupado por um momento, mas é muito simples o que você tem que fazer. Volta desde o começo, de onde você quer tornar impacto. Você clica aqui, vem aqui em Camera Review. Ele deu soco, eu não vou fazer nada. Aí na hora que ele deu chute, eu coloco a câmera um pouco pra cima. Aí eu volto e já vai estar normal. Vou fazer ele caindo também, ó. Aí você deve estar perguntando, ah, e como você faz o efeito sonoro? Isso é com o editor, o KineMaster. Só que eu não vou fazer um vídeo sobre isso, porque é só focado no Drawing Cartoons. Aí, tá aí, ó. Nossa, que bosta! Eu, inclusive, até que deu uma gostadinha nessa. Pra Extra Fast até que tá bom a velocidade. Aí como que eu abro os itens que eu baixei? É simples, é aqui no Custom Itens. Tá tudo aqui, ó. Você também pode criar itens, só que eu não vou estar ensinando porque eu não sei. Como você é burro? Realmente não sei criar itens, eu baixo itens. E tudo que você baixou vai estar aqui, ó. Sabia não?
Ah, e também, esses que tem um M no nome é porque eles são editáveis. Então, ó, eu vou fazer uma fumacinha quando ele cair. Não, não vai dar certo isso. Ó, o que você faz? Você vai abrir no Edit Unit, vai ter States. Você clica, aí vai ter algum States, ó. Aí vai mudar. E quando você quer que some, eu também, ó, eu faço isso. Baixo o Opacity. Beleza. Como é? Tá verificando que tá gravando. Aí eu faço a próxima movimentação deles e clico em Delete. E para procurar itens que você já baixou ou qualquer coisa, só você descer aqui embaixo. Você clica em qualquer coisa, desce, clica em Search. Aí, exemplo, é Stick. Vai aparecer tudo que tem Stick no nome. Mas eu não recomendo você já começar na Coaster Fest. As partes que eu vou dando é porque é que eu pauso na fala, eu ainda não sou muito bom em fazer vídeo falando. Aí você, pra salvar, você vem aqui, clica em Save Project e coloca o nome, só que eu não vou salvar. Aí pra exportar, você clica aqui em Export, eu não vou clicar agora porque senão eu vou exportar. O que é exportar? O vídeo vai pra sua galeria, você pode editar ele ou fazer qualquer coisa. Legal. Bem louco. Eu já tenho um vídeo pronto aqui que daqui a pouco eu vou editar ele e postar. Só que eu não vou dar muito spoiler, né? Opa, se eu entrar na galeria eu vou dar spoiler. E vamos daqui, Google. Beleza. Agora eu vou estar ensinando como. Eu vou estar ensinando como vocês podem baixar mais itens. Não tem só aquela comunidade, você clica aqui em Watch e More. Só que eu não vou entrar. Vocês podem clicar aí pra ver. Ok, aí vai carregar essa página. Esse aqui são todas as comunidades que dá pra você baixar. Só se tem um item que não tem uma comunidade, pode ter na outra. Então ó, aqui temos uma, duas, três, quatro comunidades. Esse Daniel Bainer Team aqui eu recomendo que os itens dele são muito bons. E agora vou estar ensinando como colocar texto. Eu sei que isso não é muito útil, mas pode ajudar para quem quiser. Eu vou colocar esse estigma aqui mesmo. Uma velocidade normal mesmo, eu não ligo. Sei lá, velho. Eu tô sem ideia, então. Calma aí. O que a gente faz? Nós é aqui no Common Items. Itens comuns. Aí tem esses dois. Mas eu gosto de usar isso quando o personagem tá falando. Vou fazer uma zoeirinha aqui. Ah, e também dá pra você fazer uma coisa muito legal. Olha, ó, tem esse texto aqui, né? É claro. Ó, você clica Edit Unit, Set Test. Se você tiver no celular, obviamente você vai ter no celular, porque é de celular, né, Matheus? Seu burro. Tá. É só você vir aqui e colocar um emoji. Exemplo, eu vou colocar dois. Calma aí. Não, 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 calma aí. Eita que eu buguei, velho, calma aí. Mano, eu buguei muito, calma aí. Pronto. Coloquei esses dois olhos aqui. Pronto, você tem dois olhos, mano. Que legal, Matheus. Empolgante. Sou o melhor ensinador tutorial, hein, cara. Meu Deus. Pronto, mano. Você dá pra você colocar um carinha forte ou sei lá, velho. Tá, agora você vai vir aqui, set test, text. Eu não sou o inglês mestre, não. Mas é nóis. Aí você coloca qualquer coisa que você quer que o carinha fala. Pronto. Eu também. Tem dois jeitos de fazer você sumir. Fazer você sumir. Não, nada a ver, esquece isso. Fazer a bolha sumir. Você Cadê seus estudos? pode vir. Não posso te fazer isso. Depois excluir, não posso. Mas também tem isso. Você diminui o tamanho e deleta. Pronto. Agora vamos ver como é que ficou. Que merda, hein? Ficou horrível, né, mano? É só uma demonstraçãozinha mesmo. Mas, cara, ah tá, se não tivesse gravando eu ia ficar muito triste.
Eu sei que o vídeo vai ser meio longo, mas eu tô tentando o meu máximo pra ajudar. Tchau, é nóis. Mas, zoeira, eu vou ensinar vocês a como colocar o efeito sonoro. Primeiro, vocês vão precisar do KineMaster. Não é KineMaster não, KineMaster. Esse daqui, ó. Esse aplicativo aqui, ó. Beleza, o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão ter em Stick Notes, deu uma atualização que só os pros podem... O Stick Notes Pro pode colocar efeito sonoro. Então o que você faz? Você vai lá na Android, pesquisa Stick Notes Pro. Apesar pra quem não sabe, esse aplicativo aqui, ó. Beleza. Aí o que você faz? Você também vai precisar desse aplicativo aqui. Esse File Explorer. Você abre ele. Agora vocês vão pro lado até eu chegar aqui. Tá, agora vocês vão ter que achar esse efeito sonoro. Ignora que já é meus efeitos já. É aqui, ó, Stick Notes. Aí você vai clicar em Sounds. Você vai segurar tudo isso aqui, tudo isso daqui. Vai indo. Você coloca tudo. Aí você, vamos, calma aí, só pra demonstrar. Clicar aqui em mais. Aí eu cliquei em compactar. Aí eu criei uma pasta só deles. Só que eu não vou fazer de novo, senão vai ficar muito efeito. Ué. Você lembra? Mas tem todos esses efeitos. Aí se você quiser, você pode desinstalar Stick Notes. Que vai ter seus projetos, sons, stick figures. E esse tempo aqui que eu também não sei o que é não. E também, a última coisa que eu... Não é a última coisa que eu vou ensinar, não. Desculpa, gente, meu primeiro vídeo assim com voz. Não é primeiro que eu gravei um vídeo lá como jogar um Free Fire sem internet, mas não é um Free Fire. Tá, gente, ignora, eu sou muito ruim fazendo nosso vídeo, foi mal. Agora nós vamos vou ensinar vocês a... Desculpa galera, eu fui burro, eu não terminei de falar como coloca os efeitos sonoros. Tá, depois de fazer isso você vai usar o KineMaster. Vocês vão abrir o KineMaster. O que vocês vão fazer? Epa, calma aí. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir qualquer coisa, mano. Eu vou abrir uma imagem. Calma aí, galera. Não. Tá tendo instrumento fortão aqui e tá ajudando tudo. Tá, o que vocês vão fazer? É muito simples. Calma aí, galera, que a internet não tá ajudando muito aqui, né? Eu vou dar um corte quando tiver tudo de volta, beleza? Eu volto. Galera, foi mal. Meu KineMaster não quer colaborar, ele não quer... Ah, já carregou, foi mal. Tá, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em mídia e procurar o que vocês vão editar. Vocês vão clicar no Movies, que vai ser um negócio escrito Movies e o vídeo que você exportou no KineMaster. Aí vocês vão até a parte do vídeo. Nossa, mano, não tem nenhum vídeo pra demonstrar. Tá, eu vou colocar os memes aqui mesmo. Coloca isso aqui mesmo. Ó, aí exemplo, até essa parte do que você quer colocar o carinha, o efeito dando soco. Clicar aqui em áudio. Eu tenho tudo isso por causa que eu baixei. Vocês vão vir aqui em pastas, aí vocês vão em efeitos sonoros animados. Aí vai ter todos os efeitos sonoros. Aí ó, eu vou colocar... Aí que você escuta. Eu vou colocar ele. Agora, aí vai aparecer ali embaixo, ó, porque eu coloquei. Acabou. Bom, muito simples. E galera, eu não posso continuar fazendo muito, senão vai ficar muito longo o vídeo pra vocês, eu não quero isso. Então, eu vou trazer mais tutoriais no canal, se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado.
Foi mal se eu agi muito estranho, porque foi o primeiro vídeo com voz, então eu não manjo muito. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e falou!